Fala pessoal, Márcio de Palpites, para mais um dia de palpites esportivos e começamos esta sexta-feira, dia 27 de janeiro, com a Superliga da Turquia, onde temos a equipe do Beşiktaş enfrentando a equipe do Alanyaspor. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Beşiktaş, ela venceu 4 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Alanyaspor, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. No atual momento do campeonato turco, a equipe do Beşiktaş é a quarta colocada com 35 pontos ganhos. Já a equipe do Alanyaspor é a nona colocada com 25 pontos ganhos. Uma curiosidade, dos últimos 5 jogos que essas equipes se confrontaram, houve 2 vitórias para a equipe do Beşiktaş e 2 vitórias para a equipe do Alanyaspor, e sendo apenas um empate. E desses 5 jogos, a maioria das suas partidas foram acima de 2,5. Melhor opção para esse confronto: casa, Beşiktaş para vencer ou partida acima de 2,5. Campeonato italiano, temos a equipe do Bologna enfrentando a equipe do Spezia. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bologna, ela perdeu 3, venceu 1 e empatou 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Spezia, ela empatou 2, venceu 1 e perdeu 2. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Bologna é a 12ª colocada com 23 pontos ganhos. Já a equipe do Spezia é a 15ª colocada com 18 pontos ganhos. Uma curiosidade, dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Bologna. Melhor opção para esse confronto: casa, Bologna para vencer. Pela Bundesliga, campeonato alemão, temos a equipe do Red Bull Leipzig enfrentando a equipe do Stuttgart. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Red Bull Leipzig, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Stuttgart, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. No atual campeonato alemão, a equipe do Red Bull Leipzig é a 3ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Stuttgart é a 15ª colocada com 16 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve apenas um empate e 4 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto: casa, Red Bull Leipzig para vencer. Campeonato italiano, temos a equipe do Lecce enfrentando a equipe do Salernitana. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Lecce, ela venceu 1, perdeu 2 e empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Salernitana, ela empatou 1 e perdeu 4. No atual momento do campeonato italiano, a equipe do Lecce é a 14ª colocada com 20 pontos ganhos. Já a equipe do Salernitana é a 16ª colocada com 18 pontos ganhos. Uma curiosidade, que dentre os 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve apenas um empate e 4 vitórias para a equipe do Lecce. Melhores opções para esse confronto: casa, Lecce para vencer ou partida acima de 1,5. Campeonato francês, temos a equipe do Lorient enfrentando a equipe do Rennes. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Lorient, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados entre a equipe do Rennes, ela perdeu 2 e venceu 3. No atual momento do campeonato francês, a equipe do Lorient é a 7ª colocada com 32 pontos ganhos. Já a equipe do Rennes é a 5ª colocada com 37 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Lorient, um empate e 3 vitórias para a equipe do Rennes. Melhor opção para esse confronto: empate fora. Copa da Inglaterra, temos a equipe do Manchester City
enfrentando a equipe do Arsenal. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arsenal, ela empatou 1 e venceu 4. No atual momento do campeonato inglês, a equipe do Manchester City é a segunda colocada com 45 pontos ganhos, e a equipe do Arsenal é a primeira colocada com 50 pontos ganhos. Uma curiosidade: dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Manchester City, mas como essa temporada está favorável para a equipe do Arsenal, deixo 2 opções para vocês. Melhor opção para esse confronto: ambas equipes marcam ou partida acima de 2,5. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Besiktas vs Antalyaspor, casa. Besiktas para vencer. Manchester City vs Arsenal, partida acima de 2,5.